today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês alguns exercícios que falam, que envolvem a nossa segunda lei de Ohm, beleza? Então vamos lá. Pessoal, então vamos resolver aqui então esses exercícios da segunda lei de Ohm. Primeiro exercício que eu quero fazer com vocês e fala o seguinte, ó. Um fio de cobre apresenta comprimento de 4 metros e área de seção transversal de 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Sendo a resistividade elétrica do cobre 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro, calcule a resistência elétrica desse fio. Tá? Então o exercício quer que nós calculemos essa resistência elétrica. O exercício nos deu o comprimento do fio, que vale 4 metros. Ele nos deu a área de seção transversal do fio, que é de 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Nos deu a resistividade, que é o Rho, que vale 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms metro. E ele quer que a gente calcule essa resistência. Então, para a gente calcular a resistência, levando em consideração as características do fio, a gente tem que usar a equação da segunda lei de Ohm. R é igual a Rho L sobre A. Então, R é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 4 sobre 4 vezes 10 a menos 6. Então, R vai ser igual a quanto? Posso cortar esse 4 com esse 4. Então, vai ficar 1,7 dividido por 1, dá 1,7. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 8 menos 6 dá menos 8 mais 6. Então, a nossa resposta é menos 2 ohms. Essa, então, a nossa resistência elétrica do fio, beleza? Pessoal, a nossa próxima questão é uma continuação da primeira questão. E ela fala o seguinte: com relação ao exercício anterior, se o comprimento do fio for dobrado e sua área de seção transversal for reduzida à metade, calcule a nova resistência elétrica do fio. Então, ou seja, no primeiro caso, você tinha um fio que tinha um comprimento L e tinha uma área A, beleza? E é o mesmo fio, então ele tinha uma resistividade Rho. Se eu mantiver o mesmo fio, eu vou continuar tendo uma resistividade Rho. Só que agora o exercício pediu para a gente fazer o quê? Considerar a área reduzida à metade, então vai ser A sobre 2. E pediu para a gente considerar o comprimento do fio como sendo dobrado, ou seja, eu vou dobrar o comprimento do fio. Então o novo comprimento vai passar a ser quanto? 2L, beleza? Então, ou seja, de acordo com a segunda lei de Ohm, eu tenho que R é igual a Rho L sobre A. Agora eu vou fazer a mesma coisa levando em consideração as novas características do fio. Então, ou seja, a nova resistência, que eu vou chamar de R', ela vai ser Rho, que multiplica 2L, porque dobrou, dividido por A sobre 2. Ou seja, R' vai ser igual a quanto? Aqui eu tenho uma divisão de fração, então eu vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar o quê? 4 Rho L sobre A. O que é Rho L sobre A? Rho L sobre A é o nosso Rzinho aqui. Então a gente pode dizer que o nosso R' vai passar a ser a 4R. Beleza? E de acordo com o exercício anterior, a resistência R ela vale 1,7 vezes 10 a menos 2. Então, a nossa resistência ela vai ser quanto? R', que é igual a 4 vezes 1,7 vezes 10 a menos 2. Então, a nossa nova resistência, que eu chamei de R',
ela vai ser igual a quanto? 4 vezes 1,7 vai dar 6,8 vezes 10 a menos 2 ohms. Esse é o valor da nossa nova resistência, beleza? Pessoal, a questão número 3 é uma questão do Enem, tá? Uma questão bem interessante de se fazer. E ela fala o seguinte, ó. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220 volts, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material com o ou a, aí você tem aí as suas opções, com o dobro do comprimento, com a metade do comprimento, com a metade da área, com o quádruplo da área ou com a quarta parte da área. Então a gente tem que fazer os cálculos para a gente ver isso. Então o que eu tenho? Eu tenho um chuveiro que foi feito para funcionar em 110. Eu quero fazer com que esse chuveiro funcione ligado em 220, beleza? Mas para isso, para ele funcionar perfeitamente, eu tenho que mexer na potência, na resistência do chuveiro, mantendo o mesmo material, é claro, tá? Então, ou seja, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, veja bem, tá? A potência, ela vai permanecer a mesma. Então, ou seja, a potência a 220 volts, ela tem que ser igual à potência em 110 volts. Eu vou partir dessa ideia. E nós sabemos que para calcular a potência de qualquer chuveiro, levando em consideração a DDP e a resistência elétrica do chuveiro, nós vamos fazer o quê? P é igual a U ao quadrado sobre R. Então a potência do chuveiro em 220, ele vai ser U ao quadrado sobre R. Isso aqui vai ser igual à mesma resistência a 110. Então vai ser U ao quadrado sobre R. Beleza? Então, ou seja, para um chuveiro ligado a 220, então o que eu tenho? 220 ao quadrado sobre R é igual a 110 ao quadrado sobre R. Eu estou mantendo para ele dissipar a mesma potência, tá? Eu quero determinar qual que é a relação entre essas resistências, então, para a potência dissipada ser a mesma. Então, 220 ao quadrado, isso aqui vai dar 48.400. Então, vai ficar 48.400 sobre R, o que é igual a 110 ao quadrado, vai dar 12.100 sobre R, tá? Então, eu vou colocar número aqui só para a gente... Então, o de azul representa a minha potência de 220, que eu estou chamando de 2, e o pretinho aqui representa a minha resistência a 110, tá? Então, ou seja, o que eu vou ter? Que R2 sobre R1, estou fazendo uma razão entre as minhas resistências, poderia fazer R1 sobre R2, para mim tanto faz, tá? Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 48.400 sobre 12.100. Corto zero para facilitar a nossa vida. Então, R2 por R1 vai ser igual a 484 dividido por 121, isso aqui dá 4. Então, eu posso dizer o seguinte, que a nova resistência R2, ela vai ser igual a 4 vezes a resistência R1. Beleza? Então, para esse chuveiro funcionar, dissipando a mesma potência, a nova resistência, que eu estou chamando de R2, ela tem que ser 4 vezes a resistência R1, tá? Só que eu não tenho nenhuma dessas opções. O que o exercício fez? Ele nos deu as opções, levando em consideração as características do fio. Então, o que eu vou fazer? Quando eu calculo a resistência, levando em consideração as características do fio, o que eu faço? Eu tenho que usar a segunda lei de Ohm.
Então eu vou usar a segunda lei de Ohm aqui então para a gente determinar essas características do fio, tá? Levar em consideração essas características, ou seja, o quanto de comprimento, o quanto de área essa resistência vai precisar ter. Então eu tenho aqui, para a resistência R2, eu tenho aqui o Rho L2 sobre A2. Isso aqui tem que ser igual ao quê? A 4 Rho L1 sobre A1. É a mesma equação. Só coloquei no lugar de R as características do fio, comprimento e área do fio. Como o fio é feito de mesmo material, o Rho eu posso cortar. Então isso aqui vai ficar L2 sobre A2 é igual a 4 L1 sobre A1. Beleza? Então, ou seja, vamos fazer uma relação aqui então, levando em consideração que a área seja a mesma, tá? Eu vou fazer... Então a área vai ser a mesma aqui. Vou considerar A2 igual a A1, para mim determinar qual vai ser a relação dos comprimentos dos fios. Então, ou seja, se as minhas áreas são iguais, essa relação ela vai ficar o quê? L2 é igual a 4 L1. Beleza? Você tem, ou seja, para que a potência dissipada seja a mesma e a resistência seja feita do mesmo material, considerando a área do fio a mesma, o novo comprimento tem que ser igual a 4 vezes o primeiro comprimento. Você tem essa opção aqui. As únicas opções que levam em consideração o comprimento é o dobro do comprimento do fio e metade do comprimento do fio. Então a letra A e a letra B são falsas. Então beleza. Então de cara eu já não vou levar em consideração o comprimento. Mas eu posso levar em consideração a área. Para determinar em função da área, eu vou levar em consideração que as resistências têm o mesmo comprimento, ou seja, L2 seja igual a L1. Se L2 é igual a L1, essa relação aqui ela vai ficar o quê? 1 sobre A2 é igual a 4 sobre A1. Ou seja, A2, que representa a nova área, ela vai ser igual a quanto? A A1 sobre 4. Ou seja, a nova área ela tem que ser a quarta parte da primeira área. Eu tenho essa opção? Tem essa opção, que é a letra E. Então, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola. Beleza? Pessoal, a nossa próxima questão é outra questão do Enem, tá? Essa já é uma questão mais conceitual, questão mais simples de se compreender, e ela fala o seguinte, ó. A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade Rho caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L. O comprimento do fio e a área da seção reta. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, aí você tem uma tabelinha com os seguintes materiais: alumínio, cobre, ferro, prata e tungstênio. Cada um desses materiais, eles vão apresentar uma certa condutividade, consequentemente, uma certa resistividade. Então, ou seja, quando a gente analisa esse material aqui, pela tabelinha, a gente consegue perceber que o que apresenta maior condutividade é a prata, depois o cobre, depois o alumínio, depois o tungstênio e, por último, o ferro. Então, ou seja, lembrando da nossa relação, tá, da condutividade e da resistividade, a condutividade, tá, que é dada por essa letra grega sigma, ela é dada como sendo o inverso da resistividade. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que quanto maior for a condutividade, menor
é a resistividade, ou seja, menos resistência à passagem da corrente elétrica é oferecido, tá? Aí agora vamos para a questão. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele feito de... Então, ou seja, se a condutividade é o inverso da resistividade, o que apresenta menor resistência elétrica é o que tem o quê? Maior condutividade. Então, ou seja, só pode ser a prata, que tem uma condutividade de 62,5 simeson por milímetro quadrado. Então, nossa resposta só pode ser o quê? A letra E de escola, tá bom? Pessoal, nossa próxima questão é uma questão do Instituto Federal do Ceará, e ele fala o seguinte, ó. Dois fios, F1 e F2, feitos de um mesmo material, estão submetidos à mesma tensão elétrica. O comprimento do fio 1 é 3 vezes o comprimento do fio 2, e a área da seção reta do fio 1 é igual a 3 meios da seção reta de 2. Determine a razão entre as intensidades das correntes elétricas 1 e 2. Beleza? Então a gente tem aqui alguns dados muito importantes que a gente vai usar. O exercício falou que os fios foram feitos de mesmo material. Então eu posso dizer que ρ1 é igual ao ρ2. Beleza? O exercício falou que os fios eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, U1 é igual a U2. Outra coisa que ele falou que o comprimento do fio 1 é 3 vezes o comprimento do fio 2. E ele falou que a área do fio 1 é 3 meios, certo? Da área do fio 2. Então, com base nisso, ele pediu para a gente determinar a razão entre I1 por I2, ou seja, a razão entre as correntes elétricas que percorrem o fio. Para a gente determinar essa razão, o que eu vou fazer? Eu vou partir dessa relação. Se as minhas DDPs são iguais, eu posso fazer U1 é igual a U2. O que é o U? U é a diferença de potencial. E essa diferença de potencial, ela pode ser determinada pela primeira lei de Ohm, ou seja, pelo produto da resistência do primeiro fio vezes a quantidade de corrente elétrica que passa no primeiro fio. E isso aqui vai ser igual a R2 vezes I2. Beleza? Mas o que é o R? O R, eu posso determinar o R levando em consideração as características do fio, como a resistividade, o comprimento e a área. Então, eu posso dizer que ρ1, deixa eu só arrumar isso aqui, ρ1 vezes L1 sobre A1 vai ser igual a ρ2, certo? Vezes L2 sobre A2. Isso aqui vezes I1 de um lado e vezes I2 do outro lado. O que eu vou fazer aqui agora? As minhas resistências, as minhas resitividades, elas são iguais. Então, eu posso cortar o ρ1 com o ρ2. Então, o que eu tenho? Que L1 sobre A1 vezes I1 é igual a L2 sobre A2 vezes I2. O que é o L1? L1 é 3L2, então eu posso substituir isso aqui. Então, 3L2 sobre A1, o que é A1? É 3 sobre 2A2 vezes I1. Isso aqui vai ser igual a L2 sobre A2 vezes I2. O que eu posso fazer aqui então com os meus comprimentos e com as minhas áreas? Posso cortar. Corto o L2 com L2, corto o A2 com A2. Agora é só resolver isso aqui. Tá? Então, para resolver isso aqui, vai ficar... Aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, eu conservo a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 6 sobre 3
I1, o que é igual a I2. Ou seja, 6 dividido por 3 dá 2. Então, 2 I1 é igual a I2. Beleza? Ou seja, I1 por I2 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, ele é igual a metade. Então, a razão entre as correntes elétricas que percorrem os fios o 1 e o 2 vai dar 0,5, ou metade. Beleza? Pessoal, nossa próxima questão, então, fala o seguinte. Um fio cilíndrico apresenta resistência R. Calcule em função de R a resistência elétrica de outro fio, cuja resistividade é o dobro da primeira. O comprimento, o dobro e o raio, a metade. Tá? Então, você tem aí algumas informações muito importantes. Você tem aí um fio cilíndrico, que ele vai ter uma determinada resistência R. Esse fio ele vai apresentar uma resistividade ρ, um comprimento L e uma área A. Beleza? Aí ele quer que a gente faça o seguinte, ele quer que nós calculemos uma nova resistência se eu mantiver a minha resistividade, certo? Mas dobrar, desculpa, ele pediu para a gente dobrar a resistividade, beleza? Dobrar o comprimento e reduzir o raio, tá, à metade. Então, consequentemente, a área também vai cair a... Desculpa, ele pediu para a gente fazer em função do raio, eu vou fazer em função do raio, tá? Não vou fazer em função da área. Beleza? Então, aqui eu vou ter um raio R, e aqui ele pediu para a gente considerar o raio como sendo a metade, tá bom? Então, aqui, para o primeiro fio, qual a equação que a gente pode usar? Eu posso usar a segunda lei de Ohm. R é igual a ρL sobre A. Como eu estou tratando de um fio cilíndrico, a área desse fio cilíndrico, ela pode ser dada como sendo o quê? πr ao quadrado. Então, vai ser ρL sobre πr ao quadrado. Aí o exercício pediu o seguinte, qual que vai ser a nova resistência elétrica se eu alterar a resisttividade, o comprimento e o raio desse fio? Então, qual que vai ser essa nova resistência R'? Se a resistividade dobrar, passar a ser de 2ρ, se a minha área também dobrar, meu comprimento também dobrar, passar a ser de 2L, e o meu raio passar a ser metade. R sobre 2, como é ao quadrado, eu tenho que levar isso aqui tudo ao quadrado. Então, a minha nova resistência, ela vai ser determinada dessa forma. Então, vai ser 2, já vou colocar direto, tá? Então, vai ser 4ρL sobre π sobre, que multiplica R ao quadrado sobre 4. Então, a nossa nova resistência, ela vai ser igual ao quê? Já vou só tirar isso aqui para fora, tá bom? Beleza? Então, isso aqui vai ficar... Vou resolver isso aqui primeiro, essa divisão de fração. Então, isso aqui vai ficar 16 ρL sobre πr ao quadrado. Agora, veja bem, o que é ρL sobre πr ao quadrado? É a resistência antiga. Então, eu posso dizer que a nova resistência, R', ela vai ser 16 vezes a resistência antiga. Então, ela vai ser igual a 16R. Então, essa é a nossa resposta. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar aqui, então, essa nossa videoaula, né? Espero que tenha ficado claro para todos. Um abraço, fica com Deus
e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.